Segunda Crônicas, capítulo 13. Deus entrega Israel a Judá. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá e governou durante 3 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Micaías, filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias preparou-se para lutar com um exército de guerreiros treinados e corajosos, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão preparou-se para a batalha contra seu irmão com 800.000 homens escolhidos, todos igualmente hábeis e determinados. Posicionou-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está localizado na região montanhosa de Efraim, e declarou: Ouve-me, Jeroboão, e todo o povo de Israel. Não vos convém saber que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel, a ele e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável celebrada com sal? Todavia se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele um grupo de vadios e mercenários, homens perversos e infiéis, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda muito jovem, inexperiente e inseguro, não lhes conseguiu resistir. Agora julgais poder resistir ao reino do Senhor que está sob o poder dos descendentes de Davi, visto que sois muitos e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem adorados como vossos deuses. Não lançastes fora os sacerdotes de Yahvé, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Entretanto, quanto a nós, Yahvé, o Senhor é o nosso Deus, e jamais o deixamos. Temos sacerdotes que ministram diante do Eterno, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam o sagrado incenso aromático, dispondo os pães consagrados da proposição sobre a mesa santa de ouro puro, e o candelabro também de ouro, com as suas lâmpadas, para se acenderem toda a tarde. Porque nós temos guardado e obedecido as orientações de Yahvé, nosso Senhor Deus, mas vós o abandonastes. Portanto, Deus está conosco e marcha à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas para anunciarem a guerra contra vós. Ó povo de Israel, não pelejeis contra Yahvé, o Senhor Deus de vossos pais, porquanto sereis arrasados. Contudo, Jeroboão teimou em armar uma emboscada para atacar Judá pela retaguarda do seu exército, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá, enquanto outra parte de seus guerreiros organizava uma cilada por trás. Então, os comandantes de Judá olharam e observaram que a batalha se tratava violentamente por diante e por detrás. Então, clamaram a Yahvé, o Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os guerreiros de Judá deram o grito de guerra, e assim que gritaram, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Vendo o ocorrido, todos os filhos de Israel bateram em retirada de diante de Judá, pois compreenderam que Deus os havia entregado nas mãos do exército de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porquanto tombaram no campo de guerra naquele dia 500.000 homens escolhidos, filhos de Israel. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque depositaram toda a confiança e obediência nas mãos de Yahvé, Deus de seus antepassados. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas aldeias e povoados. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, o seu procedimento e as suas palavras estão escritos no comentário do profeta Ido. Segunda Crônicas, capítulo 14. O governo de Asa, rei de Judá. Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi.
Seu filho Asa foi proclamado seu sucessor, e em seu reinado a nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã chamadas de Aserá, postes ídolos consagrados a Astarote. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, a lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso, e houve grande paz durante seu reinado. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Yahvé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então, eles construíram e muito prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros de Judá que manejavam bem o escudo e a lança, e 280.000 homens de Benjamim que usavam escudo e atiravam com arco, todos soldados corajosos. Asa vence Zerá, o etíope. Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar as cidades de Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então o rei Asa partiu contra Zerá e ordenaram aos seus exércitos que se preparassem para a batalha no vale de Zefatá, próximo a Maressa. Em seguida, Asa clamou a Yahvé, seu Deus, dizendo: Ó Yahvé, não há ninguém igual a ti que possa socorrer tanto o poderoso como o fraco. Ajuda-nos, ó Yahvé, nosso Deus, pois em ti depositamos toda a nossa confiança. E em teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ó Yahvé, tu és nosso Deus, não permitas que o ser humano prevaleça contra ti. E Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá. E assim se pôs a fugir, em desespero, toda aquela multidão de etíopes. Asa e as tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados cuxitas até Gerar. Então, a mortandade foi enorme. Tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor diante do seu exército. E os homens de Judá levaram dali muitas e valiosas riquezas como despojos de guerra. Depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar, porquanto todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo de Yahvé. E os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram um grande número de cabeças de ovelha e camelos e retornaram a Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 15. O reinado de Asa e sua devoção. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. Eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote ao menos, e também longe da Torá, a lei. Contudo, quando em meio à sua angústia eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição.
Todavia, sedes fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Obed, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yahvé, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yahvé, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do governo do rei Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício a Yahvé, o Senhor, do despojo de guerra que haviam trazido, 700 bois e 7.000 ovelhas. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte. Jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher. Juraram a Yahvé, o Senhor, em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá muito se alegraram com esse juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou a exonerar sua avó Maaca da nobre posição de rainha-mãe, pois ela havia construído um poste-ídolo para prestar culto e adoração ao deus Astarote, uma abominável imagem esculpida de madeira. Asa derrubou esse totem pagão, o reduziu a pedaços e queimou-o no vale de Cédron. Ainda que os muitos altares idólatras não tivessem sido todos derrubados e eliminados das terras de Israel, o coração do rei Asa foi consagrado totalmente a Yahvé, o Senhor, durante toda a sua vida. Ele trouxe para dentro da casa de Yahvé, o templo do Senhor, todo o ouro, a prata e os utensílios sagrados que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. E assim não se teve notícia de qualquer rebelião ou guerra até o 35º ano do governo de Asa.